E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Hoje a gente vai estar continuando a parte de filas, né? Como a anterior foi de filas comuns, agora a gente vai falar sobre filas de prioridades. São um pouquinho diferentes, né? Das filas comuns. Elas vão ter como se fosse um peso, né? Uma prioridade para você estar tirando elas das filas. Mas também é bastante simples de entender depois que você vê os exemplos. Tranquilo? Então vamos lá. Uma fila de prioridade é uma fila que mistura filas com listas. Você vai ver isso um pouco mais para frente com mais clareza. A particularidade dela é que cada valor que a gente colocar tem uma prioridade. Um exemplo poderia ser a prioridade que os idosos e as gestantes têm nas filas dos atendimentos nos bancos e agências e afins. Aqui na foto você pode ver um pouquinho mais claro. Tem a senhorinha ali, né, com o valor 1, que é o primeiro. Ela vai ser atendida antes dessa outra fila aqui, onde tem o segundo, o terceiro e assim por diante. Criando uma fila. Novamente, muito parecido com as anteriores, só que aqui a gente usa a DS Priority Create e armazena ela na variável fila. Inserindo dados na fila. A gente vai usar a função DS Priority Add. A gente aqui no primeiro argumento coloca qual a fila que a gente está adicionando, o valor e aqui a tal da prioridade. Aqui a gente vai usar como se fosse a idade da pessoa. Então aqui seria Pedro tem 80 anos. Então seria a prioridade do Pedro. Vamos ver de forma gráfica como que fica. Aqui, como se a gente já tivesse esses dois valores na fila, né? O Carlos e a Marta, o Carlos com 35 anos e a Marta com 90. Então aqui a gente tem uma ordenação de baixo para cima, onde o Carlos está em primeiro porque ele tem 35 e a Marta está em último porque ela tem 90. Aí a gente insere o Pedro, né, que tem o valor de 80, e ele vai ficar aqui entre esses dois. E ela se ordena automaticamente, a gente não precisa fazer nada para ela se ordenar. A gente só inseriu o Pedro e a própria lista de prioridade colocou o Pedro aqui em segundo lugar de prioridade, no caso. Removendo os dados da fila, a gente vai usar essa função DS Priority Delete Value. É um nome bem grande, quase que eu não consegui falar. E a gente vai destacar qual o valor que a gente vai querer que tira. Aqui no caso a gente colocou o Carlos. Vamos ver de forma gráfica a mesma tabela que a gente tinha antes, né? A gente pediu para remover o Carlos e ele saiu. Só ficaram a Marta e o Pedro. Você pode ver que ele continua ordenado. É automático. Não se preocupa com isso. Removendo o valor com a maior prioridade. A gente vai pegar a função DS Priority Delete Max e a gente vai falar qual que é a fila no primeiro argumento. A gente deletando o máximo, a gente também pode guardar esse valor se a gente quiser. A função ela tem essa questão de retornar o valor também. É que nem a fila normal, né? Quando a gente remove, a gente pode guardar ela também. Então vamos aqui de novo com a mesma tabela, né? A gente vai remover a Marta porque ela que tem mais prioridade, né? A função já fala, né, que deleta o que tem a maior prioridade, então ele vai deletar a Marta e só vão ficar o Carlos e o Pedro. E lembrando que o valor Marta é guardado na variável atual. Removendo o valor com menor prioridade. É a mesma coisa do máximo, né? Só que aqui no final tem min, então vai ser o menor. O esquema é o mesmo da função anterior.
a gente vai olhar aqui agora, em vez de remover a Marta, né, ele vai remover o Carlos, que tem 35 de prioridade, que é menor. Lembrando que esses valores de prioridade tem que ser sempre positivos, beleza? Ou zero ou positivos, não podem ser negativos. E aqui a gente guardou o Carlos na variável atual. Buscando prioridade de um valor na fila, a gente vai usar essa função dsPriorityFindPriority, outra função com nome longo, e ela vai retornar a prioridade de um valor que a gente selecionar. Aqui no exemplo, no primeiro argumento a gente coloca qual é a fila e no segundo o valor que a gente quer saber a prioridade. Se ele está na fila, a variável aqui que a gente vai retornar o valor vai receber o valor de prioridade de Carlos, e caso não, ele vai a variável prior, né, vai receber o valor indefinido. Por isso que aqui, antes de a gente usar o que a gente guardou no prior, a gente vai verificar se não é indefinido. Se caso não é, então a gente vai mostrar uma mensagem. Aqui eu coloquei uma mensagem genérica, né, de pode passar. E no caso, se o Carlos estiver lá, então pode passar, e a gente já tem o valor da prioridade guardado aqui na variável prior. O mesmo código que a gente estava utilizando antes, e aqui a gente vê qual que é o valor da prioridade de Carlos. É 35. Então esse 35 é o que vai ser guardado aqui na variável prior. Buscando o valor com a maior prioridade. E agora a gente não está só deletando e buscando, a gente está só buscando. É uma operação só buscando sem deletar. Ao contrário da dsPriority Delete Max. Então é uma função espelho. É a mesma coisa, só que não deleta o item da fila. Entendeu? Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem o mesmo código anterior. A gente vai guardar na variável val o valor que tem, né, a prioridade maior. No caso é a Marta, né? Então ele vai guardar Marta na variável val. Novamente uma função espelho, né, daquela dsPriority Delete Min. Aqui a gente vai encontrar qual que é o valor mínimo da fila. Aqui, ó, o valor que tem a prioridade mínima é o Carlos. Então vai guardar a prioridade 35 na variável vol. Não, na verdade vai guardar o valor Carlos, né? Ele está procurando qual que é a prioridade menor e, com base na prioridade, guardar o valor, certo? Quem tem a prioridade mínima é o Carlos, então ele que vai ser guardado aqui na variável vol. Trocando a prioridade de um valor é uma função bastante importante. Caso o valor que você tenha lá ele precise ser trocado de prioridade. Só é complicado quando você tem valor repetido, então tente evitar ter valores repetidos dentro da fila. Aqui ele vai pesquisar pelo valor Pedro e vai trocar para 15 a prioridade que tem. Então vamos ver como que fica aqui. O mesmo código de anteriormente. A gente vai procurar o Pedro, ele está com a prioridade 80, a gente vai trocar ele para 15. E a tabela vai se reordenar de novo, porque ele estava com 80, era uma prioridade alta, e veio para 15. Então ele veio para o topo aqui da tabela. Então ele tem a prioridade mínima agora. Limpando a fila. Do mesmo modo das outras estruturas, ele só deleta todos os itens da fila, deixando ela limpa. Destruindo a fila. Também uma função padrão, ainda bem que todas são bem padronizadas, né?
e essa daqui destrói a fila, então você não vai poder usar o identificador fila depois, né? Você vai ter que recriar a fila novamente se você quiser usar esse identificador. Verificando se a fila existe. Novamente, a gente tem o ds_exist, a gente vai falar qual que é a fila que a gente está querendo ver, e aqui a gente especifica que é uma fila de prioridade, ds_type_priority, e ela vai retornar true se a fila existir e false se ela não existir. Verificando se a fila está vazia, a gente usa o ds_priority_empty e ela vai retornar para a gente true se a fila tiver vazia e false se ela não tiver. Retornando o tamanho da fila, a gente usa a função ds_priority_size. Aqui no exemplo a gente guarda na variável tam o tamanho do total de elementos que tem, né, na fila. Caso não tiver nenhum, o valor de tam vai ser 0. Salvando filas, do mesmo modo que nas outras estruturas, a ds_priority_write ela gera uma string com base no que a gente tem de dados na fila. Uma string embaralhada, ela vai ser guardada em dados e a gente pode usar ela futuramente para carregar em uma lista. Por exemplo, a gente salvou essa string em um arquivo ini ou no arquivo de texto e depois a gente pode ler essa string com a função ds_priority_read, que é essa função aqui. A gente pega ela, coloca um identificador de lista, né, que já, ou de lista não, de fila, que já tenha sido criado, né, com a função ds_priority_create, e a gente coloca aquela variável que a gente guardou os dados da string. Ou seja, se a gente leu de algum arquivo ini, ele vai estar dentro dessa variável dados. E a gente vai preencher a fila com esses dados que foram guardados anteriormente. Assim a gente acaba mais essa aula, também bastante simples. Então, até lá.